Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso de alunos do Candidato Inesquecível. E hoje nós temos um engenheiro elétrico? Não, um engenheiro eletricista, porque eu aprendi como é que se fala. O Júlio vai falar um pouco sobre a trajetória dele, a carreira dele. Vai ser mais um bate-papo aqui para vocês se inspirarem em mais um engenheiro aí que está crescendo na carreira. E eu não vou falar muito, vou deixar que ele se apresente, deixa eu chamar o Júlio. Seja Boa muito noite. bem-vindo, Júlio. Meu nome é Júlio César Ferreira, eu sou natural do Maranhão, sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente eu moro em Porto Alegre, né? E ao longo da minha carreira, né, eu trabalho justamente na parte técnica mesmo da engenharia elétrica. Já tive algumas passagens pela indústria e atualmente trabalho na área de projetos. Legal, eu não sabia que você era maranhense, não. Você é de Sou, onde? eu sou natural de Monção, fica próximo de Santa Inês ali, cidade Ah, da Baixada Maranhense. olha só, você sabia que eu sou maranhense também, né? Sabia, sabia. Ah, tá, que legal. Eu sempre achei que você fosse do Sul por conta do DDD. Hum, não, eu vim pra cá já faz desde 2014, na verdade, né, que eu vim pra fazer faculdade e acabei ficando por aqui, não voltei mais. Ah, rapaz, você saiu de longe para fazer faculdade, hein? Sim, sim. Caraca! E por que tua escolha de ir para ir para o Sul? Eu queria fazer engenharia, então aqui no Rio Grande do Sul tem uma oferta maior de universidade, né, Uhum. de universidade pública, então como eu queria fazer engenharia elétrica, então eu optei por vir pra cá. Aí acabou que eu não saí mais e depois vieram meu irmão, minha irmã também. Meu irmão também é Menino, engenheiro de telecomunicações e minha irmã também está finalizando engenharia elétrica. meu Deus, família de engenheiros do Sim, Maranhão para o Sul. sim. Gente, e vocês se adaptaram bem aí? Sim, sim. A gente no início acho que foi mais difícil, né, a questão do frio, tem a temperatura que é pelo menos na região lá onde a gente estava, né, que a gente morou inicialmente, que é na fronteira ali mesmo, que é fronteira oeste. Faz muito frio lá, né, durante o inverno, o vento muito frio, muito gelado, mas acabou que essa adaptação e com o tempo tu vai acaba se acostumando, né, com o frio, então acho que foi a maior dificuldade que a gente teve aqui e agora já já se adaptamos já. Já fez mais de 10 anos, né? 2014. Já, Ela indo para o 11 11º ano. anos. Caraca, que legal, cara. Mas então, me conta, Júlio César, você formou engenharia eletricista quando? Engenharia Eu me elétrica. formei no final de 2022. Eu comecei ali, digamos, a procurar estágio, né, já tinha feito estágio obrigatório, na verdade, mas aí eu não tinha muita experiência, então eu queria fazer o estágio na multinacional. Aí acabei que no início de 2022 eu comecei a fazer o estágio, né, na John Deere ali, que fiz um ano de estágio, só que aí eu tive muita vivência, então foi um período curto assim que eu tive, né, de me chocar um pouco com a realidade, de como funciona, que não é só como eu queria uma parte técnica, e muitas vezes as vagas nas multinacionais elas não são voltadas para a parte técnica, né? A Uhum, competência técnica ela é importante, mas tem outras competências mais voltadas mais questão de perfil, de um alinhamento mesmo cultural, né, com a empresa. Então tem todo um método de entrevista, de método SMART, né, que eles chamam lá, de colocar diante de situações ali que tu vai ter que responder algumas perguntas e pensar de como você fazer uma retrospectiva de situações, né, da sua carreira, da sua vida para entender como seria o seu comportamento, né, em relação a determinada situação e também de como para conhecer mesmo seu perfil mesmo de uhum, resposta, né. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive inicialmente. Aí eu acabei, indo trabalhar num fornecedor, né, a gente tinha muito contato ali, acabei indo ter meu primeiro emprego ali no início de 2023, que foi na Fokin, que é uma empresa do interior ali do Rio Grande do Sul, no centro, que é em Panambi, então eu fui trabalhar de projetista. Aí foi uhum. a época que eu entrei no CI, né, justamente para buscar me desenvolver mais um pouco, né, nessa questão de entrevista, também de conhecer o perfil, ter certeza, por exemplo, de que
o meu perfil, o meu currículo estava adequado a determinadas situações, Uhum. né. Porque muitas vezes eu tinha situações de me candidatar numa vaga e não entender essa questão do fit cultural mesmo, né. Que é Uhum. muitas vezes a gente imagina a empresa de tal forma, e pensa que ela é daquela forma, só que a visão de dentro é totalmente diferente que a empresa tem dela mesma, né, e os próprios funcionários. Uhum. E a gente quando a gente vê uma marca de uma empresa, a gente imagina, essa empresa parece ser de tal perfil, só que na verdade quando você vai responder as perguntas, aquelas respostas que você imaginou que aquela empresa era, ela não é bem assim, então tem toda uma Uhum. questão de conhecimento, né, de se aprofundar mais ali mesmo, para você poder se destacar melhor. E Uhum. a questão das competências também, né, de poder explorar, que é acho que o que me fez inicialmente ter o estágio, é que eu conseguia vender bem as ideias, né, com as poucas experiências que eu tive, né. Então, Uhum. ali até mesmo da história toda de ter vindo para cá, digamos, do Maranhão para cá, para o Rio Uhum. Grande do Sul, me ajudou a conseguir, né, porque o meu perfil se destacava em relação aos demais, que muitas vezes, quando você está no início da sua carreira, você não vai ter muita experiência para explorar, Uhum. mas se você tiver um pouco de experiência e saber explorar, puxando sempre para a vaga, né, para, digamos assim, para as vivências da vaga, as características ali, que muitas vezes é solicitado no perfil, não só as competências técnicas, mas as de perfil mesmo, e isso acaba te ajudando, porque aí você acaba que vai ser lembrado, né. Não vai ser Uhum. aquele candidato ali que vai ser só mais um e vai ser aquela coisa, pergunta e responde, mas você mostrou que tem toda uma história ali bem planejada por trás. Isso é que vai fazer se diferenciar de outros candidatos, principalmente no início da carreira. E que foi o É, que me ajudou também ali com faz total sentido isso que você está falando. A gente aprende bastante isso no CI, né? Porque a entrevista, ela é digamos assim, uma foto, né? O filme você vai contar quando você entrar. Mas essa foto tem que estar bonita. Então, sim, se você não souber mostrar naquele pouco tempo de entrevista aquilo que o recrutador precisa ouvir, independente se você tem muita experiência, e aqui eu acho que a gente vai poder explorar bastante, porque você passou por muitas empresas e hoje você já não é uma pessoa com pouca experiência, você já tem uma bagagem, né? Então, com certeza, as tuas entrevistas de antes de você, quando você não tinha experiência, era de uma forma, e agora que você tem experiência de outra, mas algumas coisas se mantêm, né? Independente de você ter experiência ou não. Mas já que eu entro nesse ponto, deixa eu segurar esse ponto aí para a gente já falar sobre o que não muda, né? Em entrevista, independente se você tem experiência ou não. Mas minha pergunta é: quando é que você me conheceu? Como você me conheceu? eu conheci, acredito que foi alguma propaganda, alguma história do do Instagram. Instagram. Aí acabei seguindo ali, aí comecei a ver mais alguns vídeos e acabei me interessando, né, que era um período bem que eu Uhum, estava bastante interessado ali em voltar, como eu já tinha tido uma experiência anterior ali na John Deere, então acabei vendo que fazia total sentido o que tu estava falando, né, porque muita dentro uhum, da empresa ali, quando eu era estagiário, ele já tinha um treinamento ali, né, de como até mesmo mentorias ali, de como, conseguir uma vaga, né, porque uhum, não é tão fácil assim. Por exemplo, você está lá dentro, você tem um ambiente, só que para determinados tipos de setores, né, você tem muitos estagiários, né, digamos, tem 50 estagiários e vai ter lá um percentual talvez de 20% de vagas, até às vezes até menos, então é muito difícil você diferenciar o seu trabalho, então eles iam trabalhando essas mentorias ali, métodos de entrevista e até mesmo dessa questão mais do corpo a corpo mesmo, né, de uma determinada área ali que você queria ter algum tipo de contato, eles possibilitavam esse contato para trocar uma ideia mesmo e ver, digamos, viabilizar, né. Então, você mostrar que tinha competência ali competência, digamos assim, mais comportamental e também de buscar entender, porque muitas vezes, na maioria das vezes, né, os profissionais ali que se formam em engenharia não para o mercado de trabalho, o conhecimento que eles têm é muito pouco. Então, por mais que você conheça, tenha algum curso, se você não souber vender muito bem essa ideia de que você é capaz de resolver os problemas, de saber responder corretamente as perguntas e passar uma segurança para quem está do outro lado,
isso acaba que vai ser um para um, né? Mas o ideal é que você consiga maximizar todas as questões ali que você tem, as competências, né, para que você possa se destacar um pouco mais da grande maioria, né? Então, Uhum. foi isso que eu justamente busquei no CI novamente, até mesmo. E a questão do currículo também, do LinkedIn também foi uma Você coisa tá que falando me um CI ajudou. muito chique. CI. É É, muito chique, cara. é que Tá tão a, familiarizado com a língua inglesa. é CI, que, achei chique. enfim, foi essa questão mesmo de ter esse contato, né, que me possibilitou e de ver que tudo aquilo que eu estava falando já tinha uma certa familiaridade para mim. Então, foi isso que não era só, digamos assim, uma pessoa vendendo um curso, né, que muitas vezes as pessoas têm essa desconfiança, né, hoje em dia tem muita gente que vende, digamos assim, milagres, só que na verdade não existe milagre, né. Tu tem que tentar explorar o máximo possível aquilo que tu é, as competências que tu tem, as experiências que tu tem, aí sim tu vai realmente conseguir se destacar, né. Muitas vezes as pessoas querem coisas muito grandes, né, não que ela não vai conseguir, só que vai demorar um pouco mais, então tem uma construção toda de carreira, então você não vai sair, Uhum, digamos, às vezes acontece, né, saiu do estagiário e vai direto em engenheiro, só que uhum, a pessoa soube explorar aqueles pontos que ela tinha, né, então da experiência que ela teve, até mesmo quando se trata de estágio, né. Tem muitas empresas que dão essa oportunidade de fazer estágio e a pessoa às vezes vira engenheiro. Só que aí às vezes para outra pessoa que estava do lado dela não aconteceu da mesma forma. e Virou não é comum, projetista. né, não é o Não comum. é comum, não é comum. Então, as pessoas querem coisas maravilhosas muito rápido, só que na verdade o CI para mim é uma construção. Então tu vai ter o primeiro contato ali e vai ter desenvolvendo todo um passo a passo e assim você vai conseguir, né. Eu acho que para a Uhum. maioria assim, das pessoas ali que quer construir uma carreira é tijolo por tijolo, não é assim um tiro da sorte que vai fazer, às vezes até tem, mas aí são talentos coisas muito, assim, que para Era o mim já cara não faz parte. certo. Já não faz parte do meu perfil, para mim eu sou mais do tijolo a tijolo, então é tudo uma Uhum, construção para mim. Tem gente que é mais, assim, para digamos, sei lá, a parte artística, uma coisa assim que a uhum. pessoa já é um talento, às vezes ela não precisa nem de faculdade mesmo para estar É. ali, entendeu. Existem esses casos, né, mas é uma exceção, é 1%. O pior que eu vejo, Júlia, é pessoas que não são assim, que não são esses pontos fora da curva, que querem o resultado de alguém que é ponto fora da curva e pior, não fazem o que tem que Sim, fazer para ter o resultado. Aí não dá, né? Engenharia, eu não, assim, tem muito mito, eu vejo como mito, sabe, de que a engenharia é um curso que as pessoas têm que virar Uber, que não tem mais espaço para engenheiro. Eu não sei qual a sua percepção de mercado, mas a percepção que eu tenho de mercado não é isso. Só que é aquilo que você bem mencionou. Às vezes a pessoa quer sair da faculdade e dizer ser engenheiro. Ela não quer galgar um caminho, né? Hoje você está como engenheiro, mas você galgou um caminho até chegar aí. E as pessoas geralmente não querem. Então, na minha visão, tem espaço sim. Eu não sei se você contrata, mas se você contrata, pode até falar um pouco da tua experiência, dos currículos que chegam para você, dos perfis que chegam para você. As pessoas não querem galgar o caminho, né? Então, fala um pouco sobre como foi de você chegar ali no CI, aprender o que você aprendeu, até você ser aprovado a primeira vez utilizando o CI. bem, para mim foi, digamos assim, digamos, eu já estava já estava como projetista, né, então eu sabia que como você vai fazendo digamos assim, entra num determinado cargo, você tem uma curva de aprendizado, depois daquela curva de aprendizado, eu acredito que você já superou, né, pelo menos nas multinacionais, assim, nas melhores que as pessoas não têm do que reclamar, tem uma troca grande de cargos, né, muitas vezes o cara começa numa digamos ali, começa numa posição, daqui a 1 ano ou 2 anos ele tá. Então, quando eu comecei de projetista e eu tinha o objetivo de virar engenheiro, então eu queria ter as máximo de ferramentas possíveis, né. Claro que dentro da engenharia, determinadas empresas, o conhecimento ele é infinito, nunca você vai saber 100% para uma determinada vaga. Então, eu acredito que
como foi uma construção para mim ser projetista e mirar algo, então eu fui aproveitando as oportunidades que foram mais próximas, assim, de que tinham, digamos, não só questão de salarial, mas que tinha uma competência diferente para que eu pudesse depois explorar, né? Digamos, eu fui projetista, beleza, depois o próximo cargo que eu consegui foi questão salarial mesmo de projetista, só que aí a próxima vaga que eu consegui utilizando, né, o método foi justamente de coordenador técnico, que era uma parte que não era tanto assim digamos, de projetar mesmo, mas era uma questão mais de coordenar, né, que era mais competências mais comportamentais, né, algo mais burocrático dentro da gestão mesmo, né, de fazer, digamos assim, o meio de campo entre determinadas áreas, para que pudesse, digamos assim, ser um responsável técnico, né. Então, Uhum. e aí, a partir dessa experiência que eu tive, né, eu fui explorando. Da primeira, quando eu fui, digamos, era projetista, eu era projetista de uma área, não era determinado, não tinha experiência na outra. Então, mas eu já buscava, dentro da elétrica mesmo, né, puxar para as outras áreas experiências que, eu não sei fazer isso, mas eu sou bom em tal coisa e eu aprendo rápido. Então, foi dessa forma que eu fui conseguindo, né. Então, a gente tem que aprender. Eu utilizava um pouco da objeção, né, dessa questão de aprendizado, de adaptação Quebrar a rápida objeção, né? para poder, digamos, digamos, me certificar, né, de que a pessoa estava realmente entendendo o meu ponto e ver até onde eu ia chegar, né. Então, de projetista para coordenador técnico, de coordenador para engenheiro, que foi no caso quando eu tive a experiência de trabalhar como terceirizado na Coca-Cola. Então, saí de coordenador técnico, foi uma oportunidade que surgiu, então acabei fazendo 3 entrevistas ali, fiz uma com RH, depois fiz uma com o gestor da empresa, que era terceira, e depois fiz diretamente com a gerente lá da Coca-Cola. Então, foi tudo isso, uma questão de objeção, né, de se preparar também, de ser persistente, né. Então, a partir dessa entrevista aí, que eu acho que para mim foi a mais importante, eu fiz toda uma retrospectiva e puxei experiências anteriores que, no momento que eu estava fazendo essa entrevista, eu não estava exercendo as mesmas funções de que precisava, né. Mas eu Uhum. puxei experiências lá atrás, da época de estágio, do conhecimento mesmo que eu tinha do dia a dia como multinacional e tal, de conhecer toda a parte de manutenção mesmo, para que eu pudesse validar junto a essa outra vaga, que eu tinha aquela a capacidade, tinha o conhecimento e tinha também a questão do timing, né, de resolver rápido as coisas. Então foi dessa Uhum. forma que eu consegui. E no meu cargo atual, eu acho que foi o mais natural de todos ali, que eu já tinha uma certa bagagem, não precisei de todo o esforço, assim, eu já tinha um currículo bom, então acho que já estava bastante adequado, né, eu não precisei me esforçar tanto. Isso numa questão aí de 3 anos, né, que eu tive essa experiência toda, né, do início da minha carreira, digamos assim, mais depois de formado, foi que eu cheguei no patamar, assim, que eu já me sinto confortável, né, tanto questão de Uhum. financeiramente, como questão mesmo de profissional, né, de estar, assim, na Uhum. área que realmente desejei estar e, digamos assim, não ter, pelo menos nesse momento, né, uma pretensão maior, assim, de querer trocar rápido de Uhum. cargo, como eu tinha anteriormente, porque eu sabia que as experiências, elas eram importantes, mas elas não podiam se perpetuar muito, sabe. As experiências Uhum. de profissionais, porque ia esgotar, ia chegar um ponto que dali para frente ia ser mais uma repetição. Então, Uhum. muitas vezes as pessoas elas querem que às vezes trabalham em empresa pequena, elas querem que, ah, o patrão ou alguém chegue para elas e diga: "Ah, você vai receber um aumento de salário". Isso nunca vai acontecer porque eu me coloco até mesmo, se eu fosse patrão, eu ia achar que a pessoa estava satisfeita, né, com a Uhum. com o dia a dia, com o trabalho, não, uma parcela, grande das pessoas acaba sendo assim, né, sendo satisfeita, mas no meu caso eu nunca cheguei e pedi o aumento, eu sempre procurei outros lugares que eu já via ali o ambiente, via que não tinha mais para onde ir, ou se tinha não era exatamente no momento que eu queria, né, a gente muitas vezes tem não só necessidades financeiras, mas também de mudar de cidade, de algumas outras coisas familiares, né, que não cabem, assim,
para a gente ficar esperando, demorando muito tempo, né, e precisa de uma solução rápida. Então, eu sempre tentei ser o máximo, assim, dono do meu próprio destino, né, de colocar meus próprios métodos e objetivos. E tem muita gente que acha que no mercado de trabalho alguém vai chegar para ela e vai dizer: "Ah, agora tu vai virar gerente, agora tu vai virar isso, vai virar aquilo, toma aqui 20% de aumento para ti, porque tu chegou no horário e atingiu as metas". Não, não é assim, porque eu já vi muita gente, até mesmo que eu considerei, assim, ao longo da minha carreira muito inferior a mim, tecnicamente, e a pessoa foi lá e conseguiu, sabe, mas é do perfil dela. Eu não fiquei assim me lamentando: "Ah, o fulano de tal não tem aquilo, não sabe tal coisa e conseguiu", mas é do perfil dela, não faz parte do meu perfil. Então eu tento trilhar o meu Uhum, próprio caminho, né, sempre tentei. E se não der uma oportunidade no lugar que você quer, às vezes tem em outro lugar. Então você tem que saber explorar e ir galgando, né? De pouco a pouco, às vezes uma experiência não é exatamente aquilo que tu quer naquele momento, né? Mas aí tu tem que aproveitar aquela oportunidade e explorar o máximo possível para uma próxima, digamos assim, uma próxima entrevista num lugar que você realmente seja o seu sonho, né? Então, hoje em dia eu vejo que essa questão da carreira, né? Ali com exceção de pouquíssimas empresas, são poucos lugares que você vai chegar e vai passar 20 anos da sua vida e vai estar plenamente satisfeito, porque o mundo hoje ele muda uhum. muito. E dentro da questão da engenharia hoje, eu acho que a engenharia ela não é para todos, né? Muita gente se forma na engenharia e acha que vai ganhar milhões de reais, até mesmo. Só que hoje em dia ainda falta engenheiros, pode acreditar ou não. Só que muita Uhum. gente acha que não falta, porque quando tu tá do outro lado e tu vai contratar alguém, tu pega os currículos, aí tu vê que é tudo mais o mesmo. As pessoas elas não tentam destacar e acaba que no final das contas tem muita gente, mas parece que ninguém tá realmente preparado, né? Então Exatamente. É muita gente mais do mesmo. é mais do Eu, mesmo, é isso eu mesmo. fiz um trabalho, Júlio, só te cortando, desculpa. Eu estou fazendo um trabalho de headhunter para uma empresa, né? Estou buscando perfis para essa empresa. E aí a reclamação desse dono de empresa que me contratou foi exatamente essa. Chega currículo, Suzane, mas sabe, você não tem critério, porque é todo mundo mais do mesmo, a mesma coisa, sabe? Fora que a gente não consegue nem ler o currículo direito da pessoa. Então eu concordo 100% com você. Deve ter no meio desse monte de currículo que às vezes a gente recebe, pessoas boas, só que se elas não sabem mostrar, elas são meio boas, né? Porque faz parte de ser bom saber vender o que você faz também, né? Esse é meu pensamento. E esse ponto que você mencionou de você ser dono do seu próprio destino, até lembrei aqui a frase. Eu concordo, nossa, não sei como concordar mais, porque realmente, cara, carreira é construída na individualidade. E assim, 3 anos, né, Júlio, não é muito tempo. Tem gente que, às vezes, que quer ter o veterano na faculdade, que não chegou em engenheiro ainda. E que talvez nunca chegue porque não consegue ter essa visão. Eu vi que você é uma pessoa muito assim de visão, de intencionalidade, sabe, até mesmo um pouco de estratégia dentro da tua carreira. Então eu queria que você falasse um pouco se aquilo que você viveu lá dentro do CI, o Júlio, gente, só para vocês entenderem, entrou no CI em 2023, tá? Aquilo que você viveu no CI, de alguma forma, mesmo ele sendo um curso para processo seletivo, te ajudou dentro da tua carreira, no âmbito de carreira. Eu acredito que sim, né? Porque como eu sou uma pessoa do perfil mais reservado, então, digamos, talvez eu não seja, digamos assim, a pessoa ideal que vai, digamos assim, vai se desenvolver, né? Talvez eu sou bom na questão dos processos, mas talvez dentro do dia a dia, né? Talvez eu não soube utilizar todas as ferramentas, né? Questão do até mesmo do LinkedIn ali, do contato mais próximo, né? É, digamos assim, com as pessoas. Então, eu acredito que ele impossibilitou toda uma questão de metodológica, né? De ter um passo a passo, né? De acreditar que determinadas resultados, né? Poderiam ser expostos de maneira melhor. Eu acho que isso na minha carreira eu acho que foi essencial, assim, de poder desde o primeiro ali, primeiro contato, saber explorar todas as experiências que eu tive, né, para que eu pudesse
digamos, ter o carro que eu queria, né? Então, acho que acho que talvez eu não seja a pessoa mais assim abrangente, né? Tem pessoas de determinado tipo que elas vão entrar em determinada empresa, vão ter contato com várias pessoas, então vão saber explorar isso bem, né? Vão ter um contato mais próximo e eu sempre fui digamos, da parte mais técnica, né? Então, eu acho que eu usei as habilidades ali, o mínimo do que o método me possibilitou para que eu pudesse, digamos, conseguir o cargo que eu queria, né? Então, acho que foi Show. isso. Não, show. Eu acho que essa questão de saber explorar os resultados já é uma baita visibilidade, né? Saber explorar o que você já fez de forma estratégica, até no teu dia a dia mesmo, né? Falar do seu resultado. E você mencionou sobre a questão financeira, né? Que hoje você está bem. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi essa tua ascensão. Se você quiser, pode trazer valores também, se você sentir à vontade. Mas como foi essa sua ascensão financeira até você chegar no cargo que você está hoje? Sempre também num tom de deixar uma dica para a galera, para quem quer chegar em salários mais altos, né? Sim. Inicialmente o salário que eu recebia como projetista era em torno de R$ 3.000. Então, eu já cheguei a ganhar 5 vezes, né? Digamos assim, trabalhando, né? No emprego anterior eu cheguei a ganhar 5 vezes o que eu ganhava. Mas hoje eu tô, sei lá, em torno de 3 vezes o que eu ganhava há 3 anos atrás. Mas Uhum, como eu trabalho de engenheiro, tem muita questão de horas, então, muita questão de obras também, então, depende muito da quantidade que eu trabalho também. Então, uhum, acho que para mim era o mínimo assim que eu esperava, né? Então, acredito que no início não vai fugir para a maioria das pessoas, vai ser isso mesmo, que se alguém está começando a carreira na engenharia, se não for um trainee com pouca experiência, se ele conseguir como projetista, já está de bom tamanho, né? E ele se uhum, a pessoa quiser crescer mesmo na carreira, vai ter que buscar outra oportunidade, explorar o máximo possível aquilo que está, né, em termos de conhecimento e já visando ali de forma metódica uma experiência que possa agregar mais, então, em termos de valores. Mas na engenharia, acredito que não tem como fugir muito disso, porque uhum, dificilmente você vai chegar e vai virar engenheiro, vai se formar e vai estar aqui R$ 12.000 na tua mão, tá aqui o teu CREA, e para mim não. É o cara que se ele se formou em engenharia, ele não é engenheiro. Ele só é engenheiro a partir do momento ali que ele tem uma determinada ali 5 anos de experiência, ele vai poder dizer que ele é engenheiro. Porque aí ele uhum, vai ter, digamos, vai ter toda uma trajetória, né? E aí se ele vai pelo menos um pouco da área que ele escolheu trabalhar, ele vai saber. E as pessoas vão uhum, respeitar ele dessa forma, né? Mas a engenharia para mim é uma construção, assim como uma carreira também. Não uhum, é que nem o médico. O médico às vezes se forma ali sim, com 6 anos ali, faz a residência e se ele quiser parar por ali, ele é médico. Mas o engenheiro não, ele vai ter que construindo pouco a pouco a carreira e aí sim vai ser respeitado dentro da área que ele escolher. Até mesmo a questão uhum, mesmo, como é uma área mais conservadora, as pessoas obviamente vão saber que você não sabe se tu tá, então por isso que tem que ser uma construção mesmo, então não espere milagres, né. Eh, uhum, Pode ser que para outras áreas aí, mais voltadas para arte, sei lá, alguma coisa assim uma startup muito fora da casinha, o cara tem pouca experiência e ele tem um perfil muito dinâmico, aí vão colocar ele para ser gerente, manager de uhum, qualquer coisa, mas na engenharia é uma construção, vai começar como projetista e depois vai explorar aquela oportunidade e vai crescendo pouco a pouco até se tornar engenheiro, né. Então, uhum, dentro da própria engenharia mesmo, aí tem cargos de engenheiro júnior, né, que vai ganhar às vezes um pouco menos ali, e dentro ali de um determinado período, né, que é assim que as empresas fazem, aí vai chegar engenheiro pleno, né, que é o salário pleno ali estabelecido lá conforme o conselho de classe, e a partir daí engenheiro sênior e por diante, né. E até uhum, algumas empresas têm até mais cargos além disso, né, que é a função de staff, alguma coisa assim nesse nível,
porque aí é uma pessoa que escolheu ficar 100% na área técnica, né, mas já tem um conhecimento muito maior dentro daquela área que ele que atua. Então, é o conselho que eu tenho, né? Hoje em dia parece que tem muito engenheiro, mas na verdade não. O número de pessoas até diminuiu bastante digamos assim, os cursos de engenharia daqui a pouco ali, principalmente os presenciais, vão começar a fechar, né? Já vi alguns casos assim de fechar turmas, de não abrir, porque digamos, teve uma diminuição bastante. Então, acho que o mercado de trabalho nos próximos anos, eu acho que acredito que vai ter uma necessidade maior. Obviamente que vai ter muita gente desempregada, né, com diploma de engenharia, mas aí é uma escolha, uma falta de percepção da pessoa mesmo de não buscar, né. Então, Uhum, perfeito. Estão sempre vai falando até ter, de apagão, né? De né. engenheiro. Sim, porque eu lembro que na época que eu entrei, tinha bastante, assim, estava uma época de um boom, assim, de necessidade, de precisar não sei quantos mil, e hoje em dia eu já vejo que até mesmo por uma questão das novas gerações, uma questão mesmo de estratégia, as pessoas já não têm mais tanto interesse, né. Aí todo mundo vê que é difícil, o cálculo é difícil, a física é difícil, então as pessoas vão buscando, até mesmo a questão da universidade tradicional talvez seja algo mais discutível. Para mim, assim, com tantas ferramentas que se tem hoje em dia, se a pessoa tem vocação para determinada área, eu acredito que ela vai desabrochar ali, mas como para a escola tradicional, para você poder, digamos, ter um passo a passo mesmo, até mesmo na construção de conhecimento e na construção da pessoa mesmo, eu acho que ainda é válido, né? Mas eu acredito que vai ter uma deficiência nos próximos anos aí de engenharia mesmo, Eu já porque vejo isso. eu não Eu acredito já que observo isso. tenha gente suficiente, sabe? Porque entra bastante gente, entrava, né? Agora já nem entra mais, mas são poucos que se formam, né? Então, são muitas Uhum, áreas, então se tu quer um crescimento do país mesmo, vai ter dificuldade. Então, acho que só quem vê mesmo essa dificuldade, as empresas estão contratando, né? uhum, Então, e sobre a questão mesmo de salário, as pessoas acham, as empresas estão pagando mal. Mas é questão que se ela não contratar daquela maneira, né, cada um tem a sua capacidade às vezes a empresa pequena trabalha para uma outra empresa um pouco maior, mas ela trabalha para uma outra empresa que está prestando serviço lá para uma empresa que está num projeto de milhões, só que é aquela capacidade que ela tem para se manter, né, então é uhum. aquele custo de contratação que ela pode ter. Então acredito que se não está de acordo, a pessoa não aceita, então vai Exato. procurar outro lugar. E é assim, então, claro que todo mundo tem contas para pagar, vai acabar aceitando, alguém vai, mas aí a pessoa não é obrigada a ficar lá a vida inteira, né. Uhum, Não é digamos assim, como eu imagino que o mercado de trabalho ele não vai ser mais aquele de 40, 50 anos, de 30, vai ser muito menos, as pessoas vão ter outras necessidades e vão acabar mudando de empresa mesmo, que seja é um a emprego bom, rotatividade, né? só pelo desafio mesmo de ter uma coisa nova. Uhum, até porque tem pessoas que acham que não dá para ganhar mais de 10 mil reais. Inclusive, quero saber a sua opinião. Dá para ganhar mais de. Eu vou fazer a pergunta melhor. Em quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos, a gente sabe que isso é bem individual. Mas mais ou menos, se uma pessoa souber gerir bem a carreira dela, um engenheiro souber gerir bem a carreira dela, igual você soube gerir a sua, não ficou preso em um lugar só, buscou oportunidades, teve um norte ali muito assertivo. Mais ou menos quanto tempo um engenheiro consegue chegar nos salários de 10 mil reais? Ou acima, né? Eu acho que em torno de 2 anos, eu acho, 2 anos por aí, acho que dá para chegar, né, com a experiência ali inicial, né, tendo a experiência, sabendo aproveitar, né, digamos. Porque se ficar no mesmo lugar parado, não esse crescimento ele não vai acontecer, porque dificilmente, a não ser que você já trabalhe numa empresa, assim, que, eu trabalho, digamos, lá na CPFL, eu era projetista lá, ganhava R$ 3.000, e aí acabou surgindo a oportunidade, só que às vezes demora um pouco mais, né, se você fica no mesmo lugar e na empresa não tem uma rotatividade tão grande, até mesmo porque essas empresas, às vezes, que trabalham com engenharia, elas acabam subcontratando outras empresas, né. A maioria das vezes, né, o engenheiro dentro da multinacional nada mais é do que um gerente, dificilmente ele vai realmente fazer um projeto, ele vai ter Ele vai pela que ter o Timinal, vai pela conhecimento, obviamente, consultoria, né? mas as ca é.
ele vai ter tem uma questão mesmo ali de Fui eu que fiquei então, ruim? eu acredito que determinada oportunidade aí com acho que 2 anos, acho que dá para ganhar. Dá para ganhar essa agora. Peraí, que eu acho que eu caí. Ou é a minha internet ou a sua, Júlio? Peraí, que eu não te ouvi direito. Você tá me ouvindo? Voltou agora? Tá um pouquinho picada ainda. Peraí, acho que agora vai voltar. Acho que agora voltou. Beleza, você tava dizendo quanto tempo, mais ou menos, para ganhar 10 mil, engenheiro? Eu acredito que em torno de 2 anos por aí. 2 Uhum, anos eu acho que é um tempo ali que a pessoa pode ter uma experiência inicial e galgar, né, digamos ali, a oportunidade em outra empresa. Claro que tem empresas que são muito, digamos, mais conservadoras, né, que aí elas vão querer um tempo de experiência maior, né, de 5 anos por aí, como mínimo. Mas aí é uma busca, né, individual. Tem empresas que são uhum, mais, digamos, mais abertas, assim, para essa questão. Elas veem a pessoa como engenheiro, mas não aquele engenheiro, digamos assim, mais tradicional, do cálculo em si, mas mais como uma pessoa mesmo de gerenciar recursos, de tocar CAPEX. Então, uhum, acredito que tem essas oportunidades, né? uhum, uhum. E por que que tu acha que não é comum que engenheiros... Porque assim, eu pego muitas pessoas que chegam e às vezes chega uma pessoa que fala assim, é uma coisa que eu não entendo, tá? Quero realmente sua opinião Uhum. sincera. Suzane, eu tô há 5 anos e eu tô procurando vaga e eu não consigo e eu ganho 3 mil reais há 5 anos. E tipo assim, na minha cabeça, sabe, eu tento buscar uma explicação. Eu sei que tem a parte de técnica de processo seletivo, mas não sei se não tem algo a mais, sabe? Então eu queria a sua opinião. O que que tu acha que um engenheiro que não ganha, que tem esse tempo de experiência e não ganha 10 mil ou acima, tá errando? Onde ele tá errando? Se você fosse chutar. Eu acho que, olha, assim, em raros casos, né, que tem questão, digamos, de localização geográfica também, né, que às vezes, dependendo do lugar onde a pessoa mora, a região talvez não tenha empresa de, digamos assim, que contrate mais, mas eu acho que é uma questão mesmo de visão da pessoa, né, porque eu acredito que, na minha, né, não é porque eu consegui, mas eu nunca conseguiria, é, assim, ficar tanto tempo, assim, de até mesmo de não conseguir, alguma estratégia eu ia ter que bolar para conseguir sair desse, digamos assim, dessa questão do marasmo, né, da pessoa Uhum, tentar e não conseguir, porque ou a pessoa não está sabendo explorar, né, por mais que tenha bastante tempo, né, até mesmo eu fiquei pouco tempo nas empresas que eu trabalhei, é até uma questão mesmo de valor, né, para determinadas empresas que a pessoa tenha uma experiência maior, de até mesmo de questão de fidelidade, tem empresa que avalia isso, né. Até mesmo nos processos seletivos que eu fiz, as perguntas que faziam, porque tu ficou tal tempo em tal empresa, né? Aí às vezes tu via que a pessoa talvez não gostou tanto, né? Em algumas outras oportunidades que eu fiz, de eu ter mudado tanto, mas eu sempre tinha uma história por trás, tinha uma motivação por que que eu saí. Eu não saí porque, eu não fui com a cara do meu chefe. Não, eu saía porque eu tinha tal objetivo e aquilo tinha se cumprido, né? Então, acredito que é uma questão mesmo de estratégia ali, e de currículo e de ficar tentando, não adianta tentar das mesmas formas. Então, se a pessoa está fazendo a mesma coisa sempre, mandando currículo, né? Tem muitas outras pessoas aí também que falam, né? Ficar só mandando currículo, se inscrevendo nos mesmos lugares. Tem outros lugares que a pessoa pode buscar, ou às vezes um contato direto no LinkedIn, ou uma outra plataforma aí de currículos aí que recruta direto, alguma coisa assim, né. Então, uhum, algum tipo de estratégia tem que ter, porque eu já vi muita gente aplicando, né, e vi que deu certo para elas também. E, por exemplo, o meu irmão, né, antes ele até se formou antes de mim, né, ele trabalhou no mesmo lugar 4 anos, e eu falei para ele que era errado aquilo. Então então, a partir de um dia ali que eu mandei uma vaga para ele, e acabou que aquela vaga que eu mandei para ele foi chamada, e a partir daí eu falei para ele toda a questão ali de como tinha que montar um LinkedIn e tudo, Você já estava no CI na época?
Eu já tinha saído já tinha entrado já, aí ele já trabalhava já na empresa e estava reclamando e tal, e ele conseguiu, engenheiro de telecomunicações, Que no legal, trabalho cara. numa empresa. Aí, a partir disso, ele começou lá, até hoje ele é bastante ativo, até mais no LinkedIn do que eu, ele faz cursos assim, posta coisas, artigos e tudo, e já até recebeu propostas para trabalhar fora do país, no México e tudo, porque a área dele também é bastante específica, né, de telecomunicações, então ele trabalha com muita coisa de redes que são profissionais, às vezes, de TI, de coisa assim que em outros países ali, como os Estados Unidos, é uma mão de obra cara, né? Então acaba que a América do Sul se torna um ponto de as pessoas contratarem, né? Uhum. Diretamente para atuar, para trabalhando para eles. Então são coisas, né? Mas para mim essa questão de ficou tanto tempo assim, alguma coisa tem errado com a pessoa, a estratégia dela, né? Porque é algo que é totalmente impensável ali, Eu porque também acho. não tem como tu aprender, né, ou a pessoa ela não tem digamos assim, não é ganância, mas não tem a necessidade Gana. de querer de querer mais, porque, cara, é muito tempo, né, se ficar 5 anos ganhando R$ 3.000 não tem como, não tem Não como, tem como. Eu não tem. desconfio, eu geralmente desconfio que a pessoa não quer, né? Ah, Você sabe, você me conhece meu perfil é assim. Eu acho que a pessoa não quer. Fala, não, si cara, é conversa. Você não quer, você quer estar aí e reclamar para mim. Para de encher meu saco. sim, eu até mesmo eu era uma questão assim, né, como eu, digamos assim, eu sempre fui família super humilde, né, então às vezes tu acaba contando uma história triste sem querer, né, e parece que tu tá, digamos assim, tá, o cara tá se fazendo de coitado, mas hoje eu já vejo assim que não, isso é totalmente fora, então já vejo pelo papo da conversa, então não adianta ficar culpando isso, aquilo, porque deu errado, tem sempre uma história triste por trás e só esquece se teu chefe é ruim as pessoas às vezes acabam errando nessas coisas bobas, né, então fica só repetindo um loop, 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 então às vezes tem que simplesmente esquecer e ir pra frente, né, Bola então para frente. ignorar, porque ninguém quer comprar, digamos, um carro com defeito, se o cara já tá falando o defeito dele, o que que eu vou estar querendo? Por mais que ele esteja falando a verdade, o que ele me falou o defeito do carro, o que que eu vou Uhum. querer negociar com ele? Então, ou É todo mundo ótimo só essa quer analogia. comprar todo mundo só quer comprar aquilo que parece bom, né. Então, é óbvio que a pessoa que está do outro lado sabe que não é perfeita, mas pelo menos a pessoa parece ser mais direcionada àquilo que ela realmente quer. Então ninguém quer saber de história triste, de dificuldade e tal. Dificuldade ela só serve para ser quebrada e tirar uma lição do que deu certo e do que não deu certo, é isso aí. Uhum. É informação, exatamente. É. E você falou sobre ter vindo, né, de uma família humilde. Seus pais fazem o quê? Meus pais são lavradores, na verdade eles Ah, moram é? num assentamento lá, até os 15 anos eu plantava arroz. É mesmo, Júlio? Tô Aham, chocado. sim. Plantava arroz e assim, na lama, né, na região ali na Baixada Maranhense tem o rio Pindaré, então tinha questão de lago mesmo, então eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, talvez de várias gerações, né. Então, foi difícil, mas foi algo que simplesmente agora já passou, é só uma história para contar, mas ninguém acredita muito, assim. E hoje em dia, tanto é que eu já nem falo muito, assim, que eu sou do Maranhão e vim não, já não preciso mais estar explicando tudo, não tenho mais aquela desconfiança que as pessoas tinham lá atrás, né, quando estava buscando Uhum. as primeiras oportunidades, tu acabava errando, já vou logo direto ao ponto, sobre as experiências que eu tive, do que eu aprendi, eh, então acho que foi uma conquista grande, assim, pra mim, né, de ter Uma baita é, conquista, pô. mas é que eu Pelo amor sou de Deus. Você é muito é, modesto, cara. sim. E acaba que agora pra mim são coisas, assim, é uma realização, né, e é algo que eu imaginava, né, talvez não foi no tempo que eu imaginava de que ia conseguir, mas eu sinto que as coisas começaram a dar certo e a partir de agora tudo parece ser muito mais simples do que era lá atrás, né. Então lá atrás era tudo uma aposta, era tudo uma dificuldade, então, enfim, mas no Maranhão não é muito comum isso, talvez, agora depois que eu me formei, depois meu irmão veio e se formou, minha irmã também, então acho que só
dois irmãos que não quiseram fazer faculdade, né? Por questão de escolha mesmo, né? Mas do resto, todos que ele sou o mais velho de 7, então todos os outros que vieram, né? Um que não tem idade ainda para fazer, mas todos os outros quiseram São 7 fazer filhos? 7 filhos, né? Caraca. Então, é assim, né? Minha história é basicamente, eu sou, digamos, era da família mais problemática, tinha tudo para não dar certo, né? Questão de pai, mãe, questão familiar mesmo. E foi o que deu certo, né? Digamos assim, em relação aos outros, né? Então, E eu como é que diria. seus pais se sentem em relação às conquistas que vocês vêm tendo? Eu vim, acho que se sente orgulhoso, né? Eles sempre esperaram, né? Não, se fosse outra pessoa, tem muito pai que é assim, pé no chão, e às vezes tem até tive- tinham condições melhores, né? Mas nunca investiram nos filhos. E meus pais, parece que o pouco que eles tinham, eles investiram, né? De estar mandando dinheiro pra gente aqui no Rio Grande do Sul, assim, R$ 400, mandar para às vezes, comprar mesmo, né? Questão de aluguel e tudo, de morar, de dividir com outros alunos e tal. Então, acabou que tudo isso foi algo que para eles foi custoso, mas hoje a gente veio com o objetivo de poder ajudar eles, né? Então, acho que esse objetivo foi cumprido. Então, pouco a pouco, isso foi sendo realizado, né? Então, é, eu, é, Caraca, é algo que é incomum, assim, é bem é incomum, muito então incomum. talvez ainda mais, assim, de tão longe, né? Então eu sempre fui digamos assim, não de sonhar demais, né? Mas eu sempre fui de muito passo a passo, porque quando eu estava no ensino médio eu já tinha decidido que eu vinha para o Rio Grande do Sul já. Então, Caraca. Eu acho que você tem que explorar a sua história assim, tipo, não numa questão de vitimismo, mas assim, acho que as pessoas precisam se localizar um pouco, sabe? Eu acho que tem sim, muita gente que reclama muito à toa, sim, entende? sim, E assim, você contar, eu não sabia. Você sair de uma. Pô, até os 15 anos plantava arroz, sabe? Para ser engenheiro, 3 anos de formado, ganhando bem, família, sabe, se estruturando. Você não mudou só a sua vida, você mudou a sua vida e a da geração que vai vir. Você sim. tem noção disso, né? Sim, sim, tenho noção, porque, digamos, é uma quebra, né? E, digamos assim, que quando tu tá numa história, digamos, tem aquela história lá, fruto nunca cai longe do pé, então é difícil você quebrar o ciclo, né? Então dá para esperar muito Uhum, às vezes, uma família pobre vai esperar que a história se repita. Sempre tem um motivo porque a pessoa é pobre, então acaba que vai só se repetindo, se perpetuando. Então, para mim, ali, como eu me sentia meio fora daquilo ali, podem falar, digamos assim, hoje em dia as pessoas falam muito mal de televisão, mas eu assistia muito televisão e eu começava a traçar planos, né? Então, claro, a televisão também é um ópio para pessoa que não sabe aproveitar, mas eu usei o que eu tinha para poder utilizar e depois a internet ali, mais pelos anos ali de 2010, e comecei a traçar planos, né? No início era muito real, assim, porque eu parecia que estava meio que arrependido, né? Então, mas com o tempo foi passando isso e acabou que se tornou algo que já eu já nem consigo imaginar, assim, porque foi algo que realizou, né. Então, as dificuldades elas eram maiores lá atrás e hoje em dia parece que nem que nem existem e existem, eu me eu sinto sei. mais preparada para qualquer outra coisa, então. Com certeza, você vai muito longe. Oi, Júlio, te agradeço demais, tá? Que história. Inspirou muita gente aqui, eu tenho certeza, tá? Te agradeço muito, quero que você continue crescendo. Ó, eu tenho um feeling para pessoas. Eu tenho um feeling para pessoas, você tem potencial de chegar muito mais longe. Com modéstia, você é uma pessoa modéstia, modesta, uma pessoa pé no chão, mas ao mesmo tempo uma característica de pessoas que se dão bem, não é se dão bem, mas que crescem, sabe, na vida. Então eu acho que eu ainda vou te ver bem longe, eu acho. Eu espero. Tá? Um beijo, tá, Um Júlio? Te beijo, desejo todo obrigado, sucesso, meu querido. um prazer participar, obrigado. É isso.